TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Açaí 3 me chama a atenção e eu vejo que pode ser uma oportunidade não para hoje, mas para as próximas semanas pegar um bom repique aí no papel. Magalu é a grande surpresa, Intelbras a gente já comentou, o balanço veio bom e pode segurar legal aí a companhia Intelbras para cenas dos próximos capítulos que está... o Brunão trouxe... Brunão, não tinha te visto aqui, meu pai. Açaí muito legal e Intelbras também, ó. Intelbras teve uma queda muito forte, chega num range de preço interessante e acredito fortemente que esse balanço possa ajudar. Sequoia é uma tragédia, mas, de novo, aquele papel de aposta está caindo 0,67 depois das fortes quedas, e aí Sequoia alguém está chegando e comprando, né? Então é importante colocar talvez aí um pezinho para quem gosta de uma loterias da Caixa, você também pode comprar aí Sequoia e torcer para chegar logo esse movimento de alguém comprar a companhia. Bradescão é o que mais me chama a atenção dos bancos, está na máxima intradiária, ainda negativo, mas chamando o comprador. Então Bradescão, como tem resultado essa semana, pode também ser um papel tanto para o intraday quanto para essa semana ser algo produtivo para o trader e também para o investidor. Tenda está querendo ficar acima dos 5,80 para buscar os 6,50, também é um grande destaque. Preocupante é Sebav. Sebav caiu ontem, fica segurando na data de hoje esse 0,60, mas tem volume nenhum. Então Sebav, bem importante deixar no radar, que se for rompendo mínimas, é até legal a gente depois ouvir o Brunão, qual que é o fim do poço de Sebav, que é uma baita de uma empresa e tá deixando bastante gente sem cabelo aí, com essa movimentação mais baixista do papel. Boa, Brunão, lembrei, 4,40 e poucos é a movimentação final dessa queda aí de Sebav. E o que me decepciona, mas pode rapidamente virar porque está sem volume, é a Vibra. Vibra eu vejo que está numa das melhores movimentações, das maiores baixas, mas continua caindo 0,32. No final das contas, Léo, para consumar, o mercado abriu, devolveu, está sem volume, está positivando de novo, e eu vejo que vai ser assim até as 3h30 da tarde, infelizmente, né? Inclusive. Vamos passear por alguns destaques do painel Mover Pro que temperam, e aí eu vou pedir o apoio gráfico do Bruno Mazzoni em paralelo, que temperam as negociações hoje. Primeiro, o Klabin. Klabin divulgou resultados. Mais cedo, mas bem mais cedo, isso mereceu até urgente no painel Mover Pro, o Expresso da Manhã nem estava no ar. O lucro líquido de Klabin no primeiro TRI ficou em 1,5 bilhão de reais. O consenso apontava para 1,49 bilhão de reais. A gente está vendo o gráfico de Klabin que está num viés de alta, certo? Klabin é um dos destaques positivos na composição do Ibov, basicamente o papel, ou a unit neste caso que mais sobe, 2,82% de ganho para a KLBN 11. Vamos a alguns números da companhia. A receita líquida ficou em 4,83 bilhões, o consenso era de 4,8 bi, ou seja, superior. O EBITDA, ou EBITDA fica a gosto do freguês, ajustado de Klabin, ficou em 1,94 bilhão, consenso era de 1,84. O volume de vendas de Klabin, 881 mil toneladas, me parece aqui claro, né, de celulose, que é o core, é uma, na comparação anual, desidratação de 2%. No recuo, portanto, na base anual, ano a ano. Primeiro TRI de 22 em comparação com o primeiro TRI de 23. Aí nós temos investimentos da Klabin no primeiro TRI, 1,18 bilhão. É uma alta de 18% na base anual. Investiu 18% a mais neste primeiro TRI em comparação com o primeiro TRI do ano passado, a Klabin. A alavancagem em dólar ficou 2,6 vezes, exatamente em linha com a última fotografia, e esses foram os principais números de Klabin. E me parece que este aqui, ó, é o principal ponto. Ela aprovou dividendos de 7 centavos por ação, não vai confundir com a unit, tá? De 7 centavos por ação para o dia 16 de maio. Então, para você se organizar aí, ó, as ações da Klabin vão negociar ex-dividendos a partir do dia 8 de maio. Quem chegar e comprar KLBN 11 ou mais do que isso, a ação específica e não a unit de Klabin a partir do dia 8 de maio, já não tem direito ao pagamento do dividendo, o ex-dividendos fica para 8 de maio. Pronto, pagamos Klabin que teve lucro acima do esperado no primeiro TRI, este é o ponto. Depois Gerdau, e aí o Brunão vai com o gráfico de GGBR4, a gente teve o lucro líquido ajustado no primeiro TRI em 2,39 bilhão ou bilhões de reais, o consenso apontava para 2,05. A receita líquida foi de 18,87 bilhões, o consenso era de 19,13. O EBITDA ajustado, 4,32 bilhões, o consenso era de 3,9. E a produção de aço bruto caiu 12,3% no ano a ano.
assim como a venda de aço bruto também caiu 2,5%. Basicamente, esses foram os highlights de Gerdau. Gerdau que finalmente saiu de leilão. Os papéis GGBR4 estão subindo 1,5% a R$ 24,80. Gui, eu vou te dar os dois ganchos então. Primeiro o Gerdau, que já está aí na tela para a galera. O que você pode dizer do papel? Sei que você acompanha menos. E depois o Brunão pode voltar para a Klabin, que em linha com o Suzano segue se destacando positivamente. Suzano está subindo 1,75% a R$ 41,36. Boa, Léo. São balanços que contemplam, de novo, uma positividade adicional. O Gerdau eu não entraria, né? Nem questão de acompanhar mais ou acompanhar menos. É que graficamente ela não sugere que tenha uma movimentação de preço tão agradável quanto os seus pares, tá? Então eu ficaria de fora de Gerdau, permaneceria acompanhando, tem uma média baixa pra caramba ali, então ainda vejo que pode ter dias difíceis a companhia Gerdau, e hoje pode ser só realmente a muvuca do balanço. Totalmente diferente de Klabin, que traz um balanço legal, o contexto do mercado ajuda e ajuda muito a companhia, e quando o Bruno projetou ali, olha que gostoso, tem um espaço vazio no gráfico para buscar uma primeira parada, que não tem menos aí, Bruno, me ajuda aí, uns 8, 10%? Né, da onde está sendo negociado até a primeira resistência. Então o Klabin fica muito mais confortável a aquisição, porque tem esse espaço. Quanto que deu aí, pai? Eu não vou enxergar, hein? Olha lá, tô bom, hein, do chutômetro ali, das porcentagens, 8, 9% aí numa linha reta, para chegar no mínimo nessa primeira expectativa de resistência gráfica, e o balanço foi muito forte. Então, Klabin é uma oportunidade clara, gostoso demais da conta. Essa daí sim, Léo, ó, você compra, vai no banheiro, você toma um café e não fica assustado. Tem umas que você compra, você vai ficar assim, ó, chorando as pitangas. Força, Klabin. 10h23, pra galera que, dá sentido ao nosso trabalho. O Diogo Ross chegou, likeou. Um abraço pra todos vocês aí na TC Rádio. Valeu, Diogo. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. O Leonardo Ribeiro também tá por aqui. O Ike Grafista, o Adriano de Miranda Queiroz. Parabéns pra toda a equipe e parabéns pelo excelente trabalho. Coloca aqui o Marco Zandonadi, o olho dele em JBS. Vamos comentar, viu, parceiro? Bruno Valadão, de olho em Petri 4. Tem Rani 3, pedido pela Rosa Maria. Muitos pedidos aqui, a gente pouco a pouco vai contemplar cada um deles. Fechado, pessoal? Só registrar que a chinela cantou, porque o Ibov foi buscar máxima atrás de máxima. O Ibovespa está agora em 102.163 pontos, está avançando 0,23%. Mas muito, é um arranhãozinho perto do que caiu ontem. O indicador recuou mais de 2%, fechou os trabalhos a 101.926 pontos. Quer dizer, foi um pouquinho de fôlego para retomar os 102 mil, mas está longe de encorpar e já romper 102.500 ou mesmo 103 mil, pelo menos por hora. Curva de juros, desidratando 8 pontos base. Isso me obriga a te perguntar sobre varejo, Gui, até porque na composição do Ibov, o Brunão vai mostrar pra gente, Via é o papel que mais avança, quase 3% de ganho para Via 3. E aí você tem outros papéis de varejo? Tem Magalu está subindo 1,54%, é um dos destaques, mas Via é o papel que está mais chamando a atenção na variação percentual. É uma curva de juros que tende a beneficiar o varejo. Mesmo nos últimos dias, nós tendo flagrado que com a curva baixista o varejo não reagiu como se esperava que reagisse. Léo, perdeu essa correlação, uma vez que essa curva de juros o Bruno também flagrou e trouxe muito bem no nosso Morning Call novamente, ele vai ficar de lado, né? Então, por mais que desidrate hoje, suba amanhã e a gente possa achar qualquer tipo de noticiário para justificar esse movimento, ele vai ficar lateral até com que nós tenhamos essa perspectiva de queda de juros oficial da Selic. Aí sim destrava o valor, né? Então, caindo a taxa Selic, nós podemos falar um pouco mais a respeito das varejistas, que nessas próximas 2 semanas tendem a ficar nessa lateralização junto com os juros, e até mesmo na nossa bolsa, né? Ela podendo ficar meio que lateral até com que nós tenhamos a finalização de todos os dados. Via, né, precisa, no meu entendimento, humilde, a companhia tem dificuldades muito grandes, pelo menos ir beliscar 1,56, 1,42 para poder chamar comprador. Acho muito difícil dar uma sequência de alta, porque o balanço não vai vir legal, né? Essa é a minha grande expectativa. Então, se o quarto tri ela não conseguiu sair da movimentação para positivo e ainda ganhou uma bagatela do Bradesco no balanço com a renovação da parceria, o primeiro tri eu vejo que pode ser bem complexo para a Via. Então eu ficaria de fora, e é um papel que eu esperaria fortemente o balanço para clicar, né? Porque cair até os 1 e pouquinho ali, 1,50 é natural.
10h26, senhoras e senhores, Guilherme Cunha falando do varejo com especial peso na esteira de um comentário que chegou pela Station aqui e também pelo chat do YouTube. É um comentário igual, foram 3 mensagens nesta direção. Veja só como está otimista em relação ao varejo o Léo Alvorada, no caso do YouTube. Bom dia, Léo, hoje é dia do varejo dar uma trégua. Por hora dá pra dizer isso mesmo, Xará. Um abração pra você. Via segue se destacando 2,26%, mas Klabin tá puxando o carro, né? 2,76% de ganho, KLBN 11 tá agora com quase 3% de ganho, portanto. 10h26, senhoras e senhores, Klabin é o grande destaque positivo na composição do Ibov. Na ponta oposta, Açaí, o Brunão chegou a contemplar o gráfico, 2,53% de recuo. Açaí 3, tá aí o papel para você no detalhe, o papel ordinário de Açaí. Vamos dar aquele zoom maroto ali na faixa da região de preço. Você vê que tem vários candles de baixa nos últimos dias para o papel. O papel de Açaí, claro, é setor de varejo, você vê que não é uma regra geral, essa que a gente pode apontar para o varejo. Ao mesmo tempo em que nós vemos uma trégua por via, Açaí vai dobrando a aposta no viés de baixa, toca agora R$ 11,54, como aquela região azul na precificação, coluna de precificação vai sugerindo. E o Bruno sublinha algumas resistências, 11,90, depois 12,30, 12,70, uma resistência mais forte na faixa dos R$ 12,89 e a resistência maior, me parece, na faixa dos R$ 14,74. Tem suporte também, né? Na faixa dos R$ 11,10. Estamos relativamente distantes dela em 11,55. 10h27. Ô, Brunão, mete 3R Petróleo pra galera aí no seu gráfico, pro Guilherme Cunha comentar em cima. Como é que tá a cotação do petróleo Brent? O Caio Melo vai trazer pra gente, eu vou fazer um giro pelas Junior Oils e por Petrobras, mas vai ser em 3R Petróleo o nosso foco. Pois não, Caio? Vamos lá, Léo, para as informações aqui das commodities. Petróleo Brent nesse momento recuando 2,92%, $73,12. No pique WTI também? Pois não. WTI recuo de 3,11%, $69,43 o barril. Ó, eu tenho aqui Petrobras, Petri 4. Já já a gente vai falar de Petri 4 no giro corporativo, Brunão. Podemos manter 3R Petróleo mesmo. Petri 4 tá agora subindo 0,13%, isso tá ajudando o Ibov, hein? Vale tá quase no 0 a 0. Chegou a subir mais de 1%, 2% no leilão. É a máxima intradiária de Vale. Beliscou R$70, foi para R$70,08, não sustentou, nós temos R$69,56 agora, praticamente 0 a 0 para Vale. Petrobras chegou a cair, Petri 4 tocou mínimo em 22,42, agora está em 22,76, está subindo 0,04%. Bom, em todo caso, 3R Petróleo é um dos destaques negativos da Bolsa Brasileira, RRRP3 caindo 1,74%, é um ponto para a gente se ligar, para a gente acompanhar com calma. E Prio, sempre importante monitorar também, Junior Oil que movimenta bastante o setor. Prio 3 está caindo 0,30% a 33,42. Gui, você fica à vontade, ó, 3R Petróleo o Bruno mostrava há pouco, agora mostra Prio 3, seu olhar para as Junior Oils que tendem a repercutir a cotação do petróleo de uma maneira muito mais pura do que Petrobras. Tem que parar a queda do petróleo, senão essas Junior Oils aí vão ficar extremamente voláteis. Eu vou comentar primeiro, lá, né, a gente tem aí uma grande expectativa através tanto do gráfico quanto na resenha do Brunão, que esses $71 aí seja uma movimentação mais plausível para poder controlar essa queda. Se assim acontecer, né, segurar e voltar a subir, para um pouco esse caos das Junior Oils, que 3R Petróleo tem vários temperos adicionais para poder justificar essa grande oscilação. Lembrete, subscrição a 24, polo de potiguar, vai, não vai, cancela contrato, fica com o contrato. As grandes companhias de setor dos bancos e corretoras têm o preço justo do papel lá para cima dos 60, mas não destrava, né? Então, 3R Petróleo acaba sendo um papel que está lateral e vai obedecer tecnicamente muito bem esses pontos aí que estão na tela. Então, até os 33 se subir ficou caro e se ficar até os 24, aí começa a ficar no preço. Então, tá no meio de um caminho, ruim, tá no meio do caminho péssimo para clicar em 3R Petróleo, eu ficaria 100% de fora, nos 24 e pouquinho eu compro. Porque daí o preço de subscrição, o mercado corrigiu, já começou a se adequar, e aí faz algum sentido. Agora, petróleo caindo,
todo aquele movimento do caos acontecendo, você comprar 3R Petróleo perto aí da resistência, para trade principalmente, é péssimo. Prio 3 é totalmente diferente, porque o contexto é muito bom e o primeiro tri tende a vir estratosférico o resultado de Prio 3. Inclusive, eu vejo que vai ser o destaque do trimestre das petroleiras, né? Então, pode ser aí Prio 3 uma ótima movimentação para quem quer estar atrelando ao petróleo. Porque eu não clico em Petrobras por nada. Pode descer Pedro Albuquerque Filho aqui e falar assim, ó, clique em Petrobras. Eu falo, ô Pedrinho, Buca, ajuda nós aí. Não clique em Petrobras e vejo que os 28 tá para chegar e tá para chegar para chamar, inclusive, vendedor. Rapidamente eu vou falar de Enalta, que o Felipe tá aí compradão, né, Felipe? Ah, o Felipe alavancou. Então você vai falar de Enalta, só antes o Caio vai pagar, enquanto nós estamos vendo. Essa foto aqui, ela remonta a Getúlio Vargas, sabia, Gui? Porque o Getúlio Vargas fez exatamente essa foto quando fundou a Petrobras lá atrás, etc e tal. O petróleo é nosso, aquela pegada. E o Lula reproduziu ao longo dos seus 2 primeiros mandatos exatamente os mesmos moldes, embanhando aí ou embalsamando as mãos no petróleo brasileiro. São 10h32, o nosso Caio Melo vai fazer a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, pois não? Vamos lá, Léo. Dow Jones agora na abertura positivo 0,05%, próximo à estabilidade, 33.702 pontos. S&P 500, 0,14% de alta, 4.125 pontos. Já o Nasdaq tendo também um avanço de 0,21%, 13.125 pontos. Ou seja, uma abertura positiva em relação ao mercado à vista lá nos Estados Unidos. Nós estamos vendo uma média de 0,10% de ganho para os 3 principais indicadores. O índice VIX deu uma baixada, Gui. Saiu dos 18 pontos, foi para 17,9%, agora avança 0,67%. E os títulos da dívida americana no prazo de 10 anos estão com uma queda de 4 pontos base no retorno médio, portanto, ainda segue uma busca mais forte por eles, 3,39% o yield de 10 anos, ou os yields de 10 anos assim estão. Você comenta a abertura à vista dos Estados Unidos e comenta sobre a Enalta, que você deixou no radar. Boa, rapidamente, a Enalta, ela tem o mesmo contexto da 3R, infelizmente, né? Tá muito volátil e tá correlacionado praticamente direto e reto com o preço da commodity também. Então, a pergunta sugestiva era, putz, compraria mais agora? De jeito nenhum. Né, porque se romper o suporte ali do petróleo, a Enalta vai trazer também uma movimentação muito semelhante e pode afundar. Encontra-se no mensal muito próximo de um range de preço de compra, mas ainda tem muito para que possa chegar lá, né? Então eu ficaria de fora, só olharia novas compras realmente cravado nos R$ 9,53 para não machucar, tá? Então infelizmente a Enalta tem espaço aí para cair mais. A abertura do mercado americano reflete exatamente o contexto de espera nesse movimento do Powell, né? Então esse é o homem mais importante do mundo hoje. Sem dúvida disso. Então, o mercado ele vai ficar perto desse 0 a 0, não vai ter nenhuma surpresa nem pelo lado extremo otimista, nem pelo lado extremo pessimista, porque todo mundo quer ouvir o homem para ver o que ele vai falar realmente dos próximos passos de política monetária. Então, não a abertura, mas as bolsas aqui como um todo vão ficar nesse compasso de espera do Powell às 3h30. Vibra. Quase pagou meu trade, hein, Léo? Comprei a 12,22, queria sair em 12,42, foi indo 12,40 e tá devolvendo tudo, Léo. Não zerou quando bateu 12,40? Foi fominha, cara. Foi fominha, né? Olha lá. Olha o fominha, Guilherme Cunha. Entrou a 12,20, foi bater 12,40, ele não realizou e tá devolvendo tudo. Quero falar mais nada sobre Vibra, não. 10h34, a bola tá rolando e o Mercado à Vista tem a melhor cobertura aqui na sua TC Rádio. Obrigado pelo carinho da audiência. Só pra você não ficar apartado daquilo que mais tá movimentando o noticiário político hoje, você sabe, nós repercutimos mais cedo que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado a prestar depoimento na Polícia Federal numa operação contra dados falsos de vacina, que supostamente teriam sido dados ou referendados por ele, Bolsonaro, e os seus. Ocorre que, de acordo com a apuração de alguns portais de notícia, Bolsonaro se negou a dar o depoimento hoje. Quaisquer atualizações nesse sentido a gente vai trazer para você. Ele vai, a princípio, não oferecer o depoimento dele à Polícia Federal a despeito da intimação que recebeu mais cedo. 10h35, a bola vai rolando e a gente vai mostrando o Ibovespa que segue em atualizações. Olha o que está rolando com o Ibov. Virou com mais fôlego para a pegada de baixo, 0,32% de recuo, 101.603 pontos. Rapaz, hein? Moeda americana caindo 0,05%, R$ 5,066. Curva de juros desidratando 7 pontos base. Ou seja, a curva de juros praticamente não mudou.
Nós temos o dólar voltando a dar uma encorpadinha na baixa, tava numa encorpadinha de alta, agora encorpadinha de baixa, mas a notícia tá no Ibov e tome mínima, hein? Tome mínima pro Ibovespa, 101.468 pontos. Bom, passamos a ficar em alerta aqui, porque o Ibovespa encorpa o viés baixista, toca 101.468 pontos, recuo de 0,45%. Vamos entender as razões pelas quais isso se dá. Vale incorporou de vez a baixa, nós temos R$ 68,86. Vale 3, vou pedir pro Bruno já dar o suporte gráfico, 0,92% de recuo na semana, quase 5% de pancada para Vale. É o que está acontecendo. Petrobras voltou pro terreno baixista. Boa, Brunão, pode deixar o gráfico de Vale que o Gui já vai comentar em cima. Petri 4 recuando 0,57%, R$ 22,61 é o que temos. E nós temos o setor bancário também punindo o Ibov hoje. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander estão caindo. Especial peso para Bradesco e Santander. É assim que nós estamos. Quem que alivia o Ibov? Ambev está subindo 2%, mas não tem o mesmo peso que esses outros papéis que eu citei. Magalu sobe 1%, também não tem definitivamente o mesmo peso desses outros papéis. E mesmo Suzano, que estava indo relativamente bem, está subindo agora só 0,4%. Klabin segue forte, mas não tem a mesma composição no índice como estes outros papéis. Klabin está subindo a Unity 2,61%. Petri 4 e Vale são os papéis que na composição do Ibov mais estão arrastando o Ibovespa. E o Gui vai falar a respeito. Que coisa, hein? E a Vale tá cheia de pegadinha esses dias, né? Você vê que ela começou o pregão de hoje sugerindo até viés de alta, o leilão chegava a sugerir 1,5%, 2% de ganho, aí foi precificada, começou a ficar no 0 a 0, agora incorporou de vez a pegada de baixa, chegou a tocar mínima intradiária. Petri 4 também não fica tão longe. Quanta volatilidade em Petri 4, agora caindo 0,50%. Você, Gui? Golfinho, né? Essa aqui eu aprendi com vocês. E os nossos queridos ouvintes da TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vai lá, dá uma subidinha, faz uma graça e cai. Mas não rompeu com força não, viu, Léo? Pode ser, obviamente, um rompimento falso. Isso aconteceu idem no índice futuro, tá? O 102,915 aí, ó, que é basicamente o 0 a 0, tá às duras penas querendo segurar esse rojão mais vendedor. A gente não pode confirmar ainda o rompimento de Vale e nem sequer de Petro, tá? Então tem que segurar a adrenalina. Hoje é super quarta, tem muita oscilação, que é o que a gente falou de manhã, né? Se você fica estopando curto, você vai ficar maluco, porque no período da tarde pode fechar tudo positivo, inclusive, a depender da fala do nosso querido Jerome Powell. O que chama mais atenção, realmente acaba sendo esse varejão, que o mercado está em bloco recebendo ordem vendedora e o varejo continua intensificando o seu movimento comprador. Me chama a atenção também a IRB, que está em leilão, abaixo dos R$32, e a gente cantou essa bola ontem. Tinha que tomar um cuidado aí, porque a governança melhorou, mas os balanços teriam que se provar para poder dar uma sequência de alta. Então, IRB, tristeza triste aí, eu vejo que pode voltar boa parte do tudo que subiu, que estava gerando euforia no povo. Excelente observação a do Guilherme. IRB não faz parte do Ibovespa, não está na composição do índice, mas é um papel que é o único aqui no meu home broker que está em leilão. IRBR3 é o ticker. A gente vê esse papel ir a leilão quando caía 6,27%, o gráfico do Bruno Mazzoni vai ajudando a organizar o racional, batia R$32, e a variação teórica desse leilão está numa queda de 0,20%, sugerindo que o papel volta caindo um pouquinho mais em cima dos R$32, perdendo essa faixa dos 32. Na semana, IRB ainda assim sobe 1,68%. O que a gente pode destacar? Nos últimos 3 meses, os papéis de IRB seguem subindo 22,46%, mas pode haver uma lombada aí no racional de IRB para o Guilherme Cunha. Basicamente, a tua provocação de IRB era a seguinte, né, Gui? O mercado estava se antecipando até demais. Estava sugerindo que os resultados próximos já iam traduzir toda a antecipação. E não necessariamente. Eu não compro mais discurso não, viu? Faz tempo que eu não compro discurso aí de agora vai pra onde, né? Tem que estar no número ali, tem que estar no PDF. Então, tô de olho em IRB, tô de olho nos balanços como um todo, principalmente das empresas que sofreram muito. Então, empresas que sofreram muito e começam a trazer uma expectativa de recuperação, opa, sensacional. Agora, as empresas que apagaram muito e trouxerem resultado de prejuízo, tem que tirar do home broker, porque pode azedar e pode azedar feio.
Petrobras pode mover sonda na bacia amazônica. Petri 4 pra galera. A Petrobras pode mover essa sonda que aguarda aval do Ibama na bacia da Foz do Amazonas, no norte do país, para trabalhos na bacia de Potiguar. De acordo com o diretor executivo de exploração e produção, Joelson Mendes, isso deve ocorrer caso não consiga licença para iniciar perfurações na nova fronteira exploratória, conhecida também como margem equatorial. Informações da agência Reuters. A cotação de momento de Petri 4 na voz de Caio Melo. Petri 4, recuo de 0,40% nesse momento, R$ 22,66. Petri 3, recuo de 0,31%, R$ 25,40. 10 horas 40 minutos. Petri 4, tem alguma atualização, algum racional a mais que você queira colocar para Petrobras, meu caro Gui? Não, eu acho que queria que subisse, para que pudesse realmente contextualizar melhor a nossa tese, né? Eu falo tanto, mas não consegui clicar porque não chegou no preço. E tá com uma cara que possa continuar o seu movimento baixista, caso não só o petróleo, inclusive, esteja numa movimentação mais baixista, quanto os próximos noticiários não venham ajudar. Petrobras, o grande problema não está agora, né? Está realmente a partir da próxima apresentação do balanço, que é o segundo TRI. Então, de olho em Petrobras, não desenha o movimento passetinha para cima. Gostaria muito que isso acontecesse para que pudesse cornetar e também voltar a trazer esse contexto mais vendedor. Boa. Senhoras e senhores, estou vendo aqui os comentários de quem constrói o programa junto com a gente. A Sandra Regina Ferreira Castro, o Matheus Cruz, quem mais, o Super Mario Trader, também aqui com a gente, sinalizando, IRB voltou para a composição do Ibov. Vocês têm razão, inclusive ontem foi, digamos, o dia maior, né, deste retorno. É o home broker aqui que ainda não incluiu para mim IRB na composição do Ibov, mas vocês têm razão, IRB faz parte sim, ou voltou a fazer parte da composição do Ibovespa, do índice Ibovespa, e portanto essa é a informação principal. Agora, em todo caso, quando a gente soma a dinâmica de ontem com a dinâmica de hoje, a gente vê praticamente neutralidade. IRB, neste instante, pessoal, saiu de leilão, está caindo 5,7%, 6,20% agora por cento. Na semana vai oscilando num ganho de 1,5% a 2%. Vamos ver, mas melhorou um pouco a situação, né? Estava em R$ 32,00 no limite para os R$ 31,90, agora está em R$ 32,39. Senhoras e senhores, obrigado pelo carinho de vocês e por construírem cada minuto junto conosco. Tem gente pedindo light, já nós vamos falar. Agora é o seguinte, para organizar a cozinha, temos um recado que a gente separou. Na sequência, nós vamos passar por Prio, aqui no giro de notícia corporativa. Gol, Arezzo, Marisa, tem muita novidade em relação a essas companhias. E aí nós vamos para as perguntas de vocês. Tem 3 papéis que eu já separei aqui no chat do YouTube. Tem mais papéis pelo WhatsApp e pelo chat da Station que o Caião separou. Enfim, a melhor cobertura tá aqui. E faltam 2 minutos para um conjunto de PMIs lá nos Estados Unidos. Vale se ligar, 17 minutos para as 11 da manhã. Declare seus investimentos em apenas 4 passos. Sem usar planilhas, sem fazer contas e pagando menos de R$1 por dia. Acesse semcom.com.br e conheça a nossa calculadora. Seguinte, se organiza aí com os eventos desse dia 3 de maio. O Léo Pinheiro, que não deixa ninguém ficar perdido na agenda, retoma os principais pontos. Veja aí, PMI de serviços e PMI composto nos Estados Unidos referente a abril. Pessoal, esta evidência ganhou um peso especial diante do que foi o relatório ADP, que mostrou muitas vagas de emprego privado no setor de serviços. E a gente vai ter justamente o PMI de serviços lá nos Estados Unidos, 15 para as 11. 11h30, variação de estoques de petróleo e IA semanal. Ganhou peso também essa evidência, diante do que a gente está vendo com o barril do petróleo. Tem uma tal de OPEP+, que eu tô achando muito tímida, hein? Muito tímida. OPEP+, não gosta de ver preço do petróleo para baixo, não. Os caras daqui a pouquinho podem sugerir corte aí na oferta. Pode deixar no radar que isso aí é bem provável que aconteça. Aí 2h30, fluxo cambial mensal brasileiro. 3 da tarde, a decisão de juros do Federal Reserve. Cobertura especial, o Expresso da Tarde hoje começa mais cedo, para não perder nenhum detalhe. Meio que 5 para as 3, você já tem o início, né, a passagem de bastão do almoço para o Expresso da Tarde, cobertura especial com a decisão de juros do Federal Reserve. 3h30, a cobertura do discurso de Jerome Powell, presidente do Fed. E aí nós temos várias atrações nos balanços pós-mercado: Dexco, CSN Mineração, EDP Brasil, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Renner, Prio, Taesa, Tenda, Ultrapar, Tegma. Guarda esses nomes aí, Guizinho. Você chegou até a falar de CSN. Pode dar uma oportunidade porque vai divulgar resultados. Quais desses papéis você acha que pode produzir oportunidade na esteira da divulgação de resultados? Porque o mercado costuma se antecipar. E o Banco Central Brasileiro tem o nosso Copom, Comitê de Política Monetária, às 18h30, falando da Selic. Tudo isso recheando o seu dia 3 de maio, senhoras e senhores. O Gui vai responder, só antes eu quero dar prioridade
ao painel Mover Pro no seguinte sentido: 15 para as 11 combina com o quê? Combina com os PMIs. Vamos segurar a bola aqui para ir atrás da fotografia de atividade americana. Vou registrar a última fotografia antes da divulgação dos PMIs. Curva de juros, desidratação de 7 pontos base em média de ponta a ponta. Moeda americana caindo 0,10%, R$ 5,063. Ibovespa recuando 0,17%, 101.752 pontos. Por isso que Ibovespa e dólar, junto aos DIs, recuando. Todo mundo numa só direção. Tem alguém mentindo? O Gui também vai responder, bicho. O que mais faz aqui o Gui é responder os ganchos. Tivemos a fotografia relacionada à atividade. O PMI composto já é realidade nos Estados Unidos. Vamos à informação, não merece urgente no painel Mover Pro. O PMI composto fica em 53,4 pontos em abril. O consenso apontava para 53,5 pontos, praticamente em linha, portanto. E você já está ouvindo a canetada aí ao fundo, porque o PMI do setor de serviços nos Estados Unidos também foi divulgado. Não mereceu urgente. 53,6 pontos em abril, o consenso apontava para 53,7 pontos. É assim que estamos em relação aos PMIs. Guilherme Cunha, meu parceiro, eu deixei no mínimo 2 apregoadas para você. Em relação aos papéis que vão divulgar, ou as empresas que vão divulgar resultados, quais aquelas que mais podem gerar oportunidade? E os PMIs, quero que você comente, vieram praticamente em linha com o consenso, sugerindo expansão da atividade no composto e no setor de serviços lá nos Estados Unidos. Eita, Leozinho, olha a tenda onde tá. R$6,16, agora 15, uma alta de 4,59% e já é uma antecipação natural da companhia, que apresentou uma prévia muito boa, apresentou uma prévia bem legal e trouxe esse contexto aí dos 6,50, e eu no meu chutômetro à la Roberto Carlos digo R$8 até o final do ano, com Minha Casa Minha Vida acelerando ainda mais essa reversão do prejuízo para lucro. E hoje ainda tem um número muito feio de olhar, mas as expectativas futuras são muito boas. Comprei a tenda para especular balanço? Agora nesse preço não, porque 6,50 é uma faixa de preço muito forte, 6,82 atualizado aí agora pelo Brunão, é uma trava muito, muito impactante aí, e caso não seja um resultado estratosférico, é ali que tende a travar. Agora eu vou falar para você, Léo, Taesa, Renner e a Dexco são 3 empresas que podem trazer aí uma oportunidade legal para quem gosta dessas especulações, tá? Porque Taesa teve uma queda muito grande no quarto tri, uma queda de lucratividade que impacta as hoje tá demais, hein? As previsibilidades dos dividendos, mas traz aí uma empresa que fica nesse caranguejo pelo lado mais positivo da coisa, pode ter uma alta bacana na abertura de amanhã. Renner ficou mística, né? É uma empresa que acabou apanhando muito forte, tá querendo testar grandes suportes, tá numa faixa de preço muito baixa, porque tem outros concorrentes não só chegando, mas apresentando balanços melhores. Mas se vier simplesmente não decepcionante, consenso ou consenso mais, pode dar uma paulada para cima esses próximos 2 dias. Renner não dá para ficar de fora, o home broker e até mesmo um pezinho. E a Dexco é uma empresa Duratex, né, antiga Duratex, pouco a gente fala da Dexco, mas tem aí uma movimentação não só de preço, mas como uma expectativa muito grande de voltar a trazer um lucro bom a respeito do formato que a gente está vendo também, cerâmica, construção civil, tudo pode impactar a companhia. Então a Dexco é uma das principais, inclusive, que eu vou estar de olho de hoje para amanhã. Aí está, Guilherme Cunha, ao vivo, fazendo aquele entrosamento Roberto Carlos. Você falou, né, que aquele chute Roberto Carlos, este chute Roberto Carlos, ele é a volatilidade do Ibovespa. Você vê que vai pra cá, depois vai pra lá, pra cima e depois pra baixo, nessa festa dos 100 mil, 108 mil. 100 mil, 108 mil, dá até torcicolor. É o seguinte, senhoras e senhores, nós temos 10h49 e acabou de subir uma enquete lá no canal do YouTube do TC, na nossa transmissão. Jerome Powell, vamos ver a resposta de Guilherme Cunha para esta pergunta. Jerome Powell apresentará qual tom no seu discurso logo mais? Um tom mais leve, sugere fim das altas nos juros. Um tom moderado, deixa a porta aberta para junho. Um tom mais duro, o foco é contra a inflação. Por enquanto, é o tom moderado que vai alcançando mais alcance, é ótimo, alcançando mais votos por parte da nossa audiência. A galera entendendo que ele vai deixar a porta aberta para junho. Você entende assim também? Foi o que a gente cornetou, né? O fim, a chegar hoje, ela fala assim, não tem mais juros aqui no nosso país. Difícil. Com a inflação vindo e os dados econômicos não arrefecendo. Então, acho que a porta aberta para novos juros já é um desgaste muito grande para o mercado, e eu vejo que é o cenário que a gente pode
é o meu cenário, né? Na verdade, é o que eu espero ouvir 3h30 da tarde aqui na TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. 10h50, esse aqui é uma figura. 10h50, 10 minutos para as 11 da manhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Vamos romper os 600, pessoal? Vocês estão preguiçosos no like ou não estão preguiçosos no like? Já likearam ou ainda não likearam? Chegou, likeou, compartilhou. Temos 585. Sei que chegou nos últimos minutos, ainda esqueceu de deixar o like. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Bora intensificar para romper os 600 e alcançar mais e mais e mais pessoas. Obrigado pelo carinho, vocês constroem cada minuto do nosso Expresso. Super obrigado, recebam os nossos aplausos. A Prio registrou produção de 90,3 mil barris de óleo equivalente por dia em abril, com salto de quase 40% na comparação com os volumes do mês anterior. As vendas de óleo, por sua vez, ficaram em 2,6 milhões de barris por dia, recuando frente a 5,7 milhões de março. As informações são da própria Mover Prio, que vai divulgar resultado. Pois não, Caio? E variação levemente positiva, Léo. Próxima estabilidade 0,03% de alta, R$ 33,53 o papel de Prio 3. Guilherme Cunha já chegou a comentar Prio. Vamos avançar para Gol, que informou que Richard Freeman Lark Jr. vai deixar o cargo de diretor vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores para assumir uma posição no conselho. Mário Tsouei Liao foi eleito como novo CFO da Aérea. As informações são da Mover também. Vamos à cotação de Gol. Recuo de 0,61%, R$ 6,49 para Gol 4. Pois não, Gui. Papel para comprar pro seu filho. Gol L4 é pra você falar assim, ô filhão, papai tá comprando um presente, você não vai gostar muito hoje em dia, né, mas você vai adorar nos próximos anos. Eu vejo que Gol L4 tem uma movimentação boa, Léo, eu gosto muito das empresas que trazem essa reversão de prejuízo para lucro, e as aéreas ficaram muito em evidências do ano de 2020 pandêmico, quando trouxe um prejuízo estratosférico. Né? E depois de 3 anos a gente vê a reversão do prejuízo para lucro, não teve a quebradeira que foi alarmada naquele momento nas aéreas, e eu vejo que é questão de tempo de gestão do mercado também. Ninguém gosta de falar de aérea, eu sou um dos poucos malucos que fala de aéreas aqui no mercado financeiro e dou umas boletadas para curto espaço de tempo, mas a melhoria desenhada nos fundamentos, né, com as renegociações a dívidas, a Gol é um pouco mais atritada, porque não foi uma renegociação que nem a Azul, né? Ela colocou em xeque também a Smiles, colocou muita coisa como garantia desse refinanciamento que ela fez, que vira um risco mais elevado. Mas para quem gosta aí de investimento de prazos maiores, quer colocar um ativo de risco mais elevado, eu gosto. Gosto de Gol, daqui a pouco a gente pode ver esse papel lá nos R$9, R$10 e muita gente ficar chorando as pitangas. 10h53, agora Arezzo pra galera. A companhia registrou faturamento recorde, lucro recorrente de 73,1 milhões de reais no primeiro trimestre, acima do consenso Mover de 65 milhões de reais, impulsionada pelo crescimento das marcas e estratégias para equilíbrio das despesas. E aí, maestro Caio, qual que é a cotação de momento para Arezzo? Olha, Léo, apesar do lucro, queda de 2,41% no momento, R$ 62,39 os papéis de Arezzo. Aquilo que sugere antecipação no boato, realização no fato. O mercado pode ter antevisto esse ponto positivo do lucro, com um recorde inclusive, e está realizando, colocando no bolso aquilo que os números confirmaram. É uma hipótese de leitura? Então, mas é porque não subiu, né? Então não tem o boato de fato. Não teve antecipação para poder derrubar. Então, muito esquisito, Arezzo, eu vejo que é Ficou mais esquisito ainda. Isso, não reflete na cotação, isso é extremamente esquisito. Gosto do resultado, a gente chegou a cornetar ontem, né? No quarto trimestre o papel já estava com valuation acima dos 90 e pouco para R$100. E aí quando você tem um faturamento e um lucro muito importante como é agora do Arezzo, que vem numa toada muito boa nesses últimos trimestres, era para estar indo legal esse movimento de alta. Simbora, né? Entender aí o que está acontecendo com o Arezzo, que era para estar no mínimo 2 a 3% de alta, trazendo aí numa busca da resistência dos 66 e não rompendo, desenhando feio o gráfico dessa forma. Entende o Gui que há uma irracionalidade clara em relação à precificação do mercado para Arezzo, ou pelo menos o movimento de precificação dessa semana não faz sentido sob a luz dos números divulgados pela companhia. Desculpa, eu não peguei, eu tava lendo aqui. Tava fazendo o resumo do teu racional. Você entende que há uma disfuncionalidade, uma irracionalidade do mercado na precificação de Arezzo, sob a luz dos números da companhia. Sim, porque eu tava vendo aqui, né, o texto de jogador escreveu, era um foguete, parecia que não parava de subir, mas não tinha o fundamento para isso.
Então não está ainda no valuation, não está ainda dentro de um preço justo. Vejo como uma baita de uma oportunidade e tem que chegar ao volume, né? Estranhamente hoje não comporta, mas está no meu radar. Inclusive eu estou fazendo crime aqui no Black Market. Tá fazendo o quê? O crime. Crime? Isso. Putz, Comprando sem falar pra ninguém. No oferecimento de cuidado com a CVM, você tá curtindo Guilherme Cunha ao vivo aqui. Ó, pro Praça, pro Fábio Henrique, pro Triúcio Jogador, pra Caroline Feijó. Gui, tô confiando em você e mantendo minhas ações da Gol, hein? Olha lá, Carol Feijó. Olha, tu se liga aí, bicho, que a Carol já chamou você aqui, já te intimou aqui. 5 minutinhos para as 11 da manhã, a gente fecha os destaques corporativos falando de Lojas Marisa. Segundo fontes, a companhia iniciou conversas para captar recursos por meio de uma potencial emissão de dívida conversível em ações, mirando ganhar fôlego para bancar vencimentos de débitos no curto prazo. Outros caminhos em avaliação incluem um financiamento mezanino e até mesmo injeção de capital por parte da família controladora. Informações são do jornal Valor Econômico, pois não, Caio? Lojas Marisa recuo de 1,61% nos papéis, 61 centavos neste momento, O Léo. que você pode falar de Lojas Marisa? Esse noticiário de Lojas Marisa, ela pode demorar um ano. Um ano para reagir? Para conseguir converter realmente o seu endividamento em equity, em questão de assembleia, em questão de ter que aprovar, e aí em questão de aprovou o mercado digerir. Então é o tipo de noticiário que o pessoal assiste, que lê e fala assim, opa, vou enfiar a mão porque agora vai. Vivenciamos isso no antigo grupo Restock, né, que virou Vest, principalmente com essa movimentação de renegociação, demorou 1 ano e meio. Eu fiquei 18 meses acompanhando essa bucha de renegociação de dívida por equity. Então é o começo, né, de uma restabilização da companhia. Já dá para entender que não é uma quebradeira, não vai fechar as portas, não vai fechar as lojas. Tem controlador aí com bala na agulha que vai colocar patrimônio junto para poder reorganizar, mas precisa esperar. Não dá para você entrar na onda dessa notícia não, porque pode demorar muito para se materializar. 10 horas e 57 minutos. Atenção, senhoras e senhores. Que agora é o seguinte, nós fechamos os destaques corporativos, deixa eu passear por alguns dos pedidos que chegaram por aqui, foram vários. Obrigado pelo carinho, você sabe, pra furar fila é só mandar um superchat, é caixinha, e aí você fura a fila e a gente dá prioridade pro seu pedido. O Pedro Henrique Reuter tá por aqui, falando das escondidas do mercado. Quem nunca deu uma entradinha escondida em algum papel, montou uma posição, sem contar pra ninguém, só aguardando pra ver se não reagia e convergia com o racional. Um abração pro Pedrão. O Fábio Henrique, bom dia, Léo. Ótima quarta a todos. Dormi comprado em Clabin. Com emoção. Podem até me chamar de mão de alface, mas lucro bom é lucro no bolso. 4% pra conta. Abraços e bons negócios a todos. Tava apostando numa divulgação positiva dos resultados de Clabin, conseguiu colher o que plantou o Fábio Henrique. Parabéns, meu garoto. Imagina a emoção, tem que ter fígado, hein? Um abração pra você. O Praça tá por aqui dizendo, dia pra ficar de boa assistindo a TC Rádio. Nada faz sentido. Tá basicamente dizendo que o mercado tá extremamente irracional. A Carol Feijó falou de Gol, já destaquei por aqui. O Luciano Guelard respeita o seu racional, mas coloca... Pra mim, aéreas carregam passivos milionários. Reverter pra lucro é um sinal muito pequeno. Tô fora do setor. Um abração pro Luciano. O Kleber Cama coloca, haja coração. E eu colocaria, haja cotação. Um abração pro Kleber. O Carlos falando dos sofrimentos do investidor de renda variável. E nós chegamos aos 3 pedidos aqui. O Thiago Antônio, por exemplo, pede azul. Os papéis preferenciais de azul. Azul 4 é o ticker. O que você pode falar pra ele? É muito melhor, né? Em questão de fundamento, né? O Bruno... contempla sempre a parte de preço, que também o gráfico é mais estudável, digamos assim, o comportamento de preço, e a Azul, ela tem uma renegociação realmente de dívida sem atrelar nenhuma movimentação adicional como foi a da Gol, e a Azul fica mais inteligente a parte dessa sua recuperação. Como é tudo muito mais fácil, eu escolhi a Gol, né? Então eu vou pelo lado mais difícil da coisa. A Azul também tem uma alavancagem menor, os passivos, né, como foi pontuado no chat, são realmente estratosféricos, mas o da Azul, a alavancagem também ela é menor. A única diferença é que o ano de 2022 ainda não contemplou uma consolidação muito boa, mas o quarto tri é melhor do que o da Gol, tá? Então a apresentação desse primeiro trimestre, Léo, é o mais importante para as aéreas realmente destravarem esse valor, né? Não tenho ideia de quando é que é a apresentação da Azul. Eu peguei o da Via, que é dia 5, junto com o Bradesco. Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente levantar essa bola da Azul, porque saiu esse balanço e continuou no positivo, que é o cenário esperado, fica muito bonito. 15 de maio. 15 de maio. 15 de maio é o dia
importantíssimo aí para Azul, para conseguir destravar valor e continuar subindo aí mais uma cacetada, que é o cenário base. 11 em ponto. Leandro Araucária, direto da Praia Grande, tá assumido o Leandrão, um abraço pra ele. Ele diz o seguinte: varejo segurando, pode ser uma sinalização de Selic estável. Eu complemento, jogando pro chat do YouTube, com o Wagner Ortiz e o Jefferson Medeiros. Estão pedindo comentário de Lojas Quero Quero. LJQQ3, o ticker especificamente. Vamos lá então, com o gráfico de Lojas Quero Quero e o gancho do varejo. Via tá se destacando positivamente na composição. Esse Leandro, viu, bicho? Vai lá, Gui, traz pra gente. Sei não, vocês aí, viu? Vamos lá. Divulgação de Lojas Quero Quero. 3 de maio de 2023, vulgo hoje, quarta-feira. Quase mais importante que o Copom. Lojas Quero Quero, não aguento mais papel. Ou vai ou racha Lojas Quero Quero, porque o movimento acaba sendo varejo de construção civil, fica igual a Pets, prometeu, não tá cumprindo, e agora ou vai ou racha. Parece que tá indo, porque o mercado tá se antecipando a esse movimento do balanço do resultado do quarto tri. Tem um papel, né, tem uma participação até que significativa na companhia. Lojas Quero Quero, comprei, mas nunca vi. Comprou, mas nunca viu. Lojas Quero Quero. Vamos lá, ó. Pra além aqui tem o Mitizeira. Ah, rapaz. É o super Mitizeira, meu. Ele tá pedindo Light, os papéis Light 3. Vamos ao gráfico e o seu comentário, Gui. Eu vou comentar o quê de Light, né, cara? Que maluquice. Eu não Todo dia tem um desafio. Ou é Lojas Americanas ou é Light. Não sei, cara, não sei. Eu não consigo Mas falar olha de Light. Olha o que tá acontecendo. Isso, hoje. eu não participei, né? Por que eu vou falar dela? Então, assim... Ficou de fora? Isso. Então, Light... Minha última lembrança foi um noticiário que ela não conseguia nem mesmo pagar os juros das debêntures. Ruim, né? Isso demonstra o caos sendo instalado dentro da companhia. Sem fundamento, sem estudo, o que poderia acontecer é uma especulação. Para quem gosta, é um prato cheio, né? Então a gente viu aí alguns contribuidores falando que poderia ter uma paulada, eu fiquei de fora e deu a paulada, né? Então quem tá, curte a onda aí. Vai fazer o quê? Não vou comprar? Vou falar para sair, depois o trem vai para R$10 aí, alguém libera uma concessão, mas não tem racionalidade nenhuma, é que tá com volume, né? Tá subindo 10, 15% todo dia. Então deixa subir, quem tá, aproveita a onda. Quem não tá, pode xingar no chat, sei lá o que você vai fazer aí. Desabafar. 11 horas 2 minutos. Vambora, senhoras e senhores. Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Eu vou com o Caio Melo. Ele também tem perguntas ali no Pique. Quais que você separou? Manda umas duas aí. Já tem Jefferson Latos ao vivo aqui no seu Expresso da Manhã, em dia de super quarta. O Super Latos, pois não? Vamos lá, Léo, na ordem aqui das que chegaram, o Gui no pique, quase que num ping-pong por aqui. O Gilberto pergunta o seguinte: pode perguntar pro Gui qual seria melhor, Vale 3 ou BRAP 4 para longo prazo, pensando em valorização e dividendos? Vale 3, ela é a mãe de todas, né? A Vale 3 é que distribui, inclusive, para a BRAP 4 os resultados financeiros, é Vale 3. Vale 3, ô papel bom, viu, pessoal? Olha, quem não tá vendo o que eu tô vendo, não tá vendo o que eu tô vendo. Vale 3, muito bom. Aqui o Gustavo tá perguntando, Gui, sobre GRND3. É hora de aproveitar a promoção de hoje e encher o carrinho ou pular fora, porque a promoção é pegadinha do malandro. Ele mandou desse jeito, viu? Não, já foi, né? A Grandene era aquele movimento dos dividendos bilionários. R$1,23 de dividendo para um papel que custa lá os seus R$7, R$8. Então, era para fazer a movimentação da compra para provisionar o dividendo, e aí você ficar realmente aí mais de um ano para poder ter o retorno da cotação e você curtir essa onda. Agora que tá na DataExa, né? Tá sendo negociado a DataExa, tá sendo descontado aí o preço do dividendo, perdeu a atratividade. Ela praticamente colocou boa parte do caixa em cheque para poder fazer esse pagamento de dividendos. Então, não é nem uma pegadinha do malandro, era uma opção de quem estava comprado permanecer e ganhar um baita de um dividendo. Eu, por 2 vezes, entrei para ganhar o dividendo, eu queria fazer esse trade, mas acabou subindo os seus 3, 4% e encerrei. 3, 4% e encerrei. Então, acabei fazendo um cascalho na movimentação da oscilação do papel, que acabou virando uma evidência aqui na nossa transmissão, papel que eu nunca tinha comentado, e a gente comentou aí as 2, 3 últimas semanas devido a esse movimento de dividendos. Agora é a hora de ficar de fora.
E boa, Gui. Tem um ouvinte muito querido aqui, o Pedro, ele faz uma pergunta pra nós, de modo geral, que ele tá precisando de um acompanhamento mensal ali, ele queria mais informações da Sencom, que ele falou o seguinte, ele precisa contratar serviços para declaração de imposto de renda da pessoa física e ele tá perguntando se a Sencom oferece esse serviço. Pedro, sim, oferece esse serviço, inclusive, ó, o que a gente sempre faz essa brincadeira aqui, o imposto de renda é o leão, que vem desse jeito, mas com a Sencom, o leão tava forte, tava feroz, fica desse jeito. Olha aí, bicho, um gatinho. Então, procura aí mais informações da Sencom, que a gente já te passa, inclusive, aqui no chat. Mas sim, fica tranquilo que a Sencom te ajuda pra caramba nisso, Léo. 11h05, bola rolando, tá aí a Sencom, ó. Olha, bicho, não, volta aí, Leozinho. Dá uma olhada na alegria do investidor que conta com o suporte da Sencom. Eu acho bonita essa cena, bicho, com os papéis voando aqui. Tô falando sério. Porque é a declaração do imposto de renda. Quer coisa mais chata que declarar imposto de renda? Pra quem investe, fica mais chato e complexo ainda. Mas dá uma olhada aqui na alegria. Olha lá. Olha lá, bicho. Joga. É a chuva. Sabe o que isso me lembra? Aquele sorteio dos cupons ali da Telecena, aquele show de alegria. A Sencom é a melhor companhia para você fazer da declaração do imposto de renda. Algo muito mais fácil, algo muito mais simples e que não vai te dar dor de cabeça no dia seguinte, esteja certo. 11h06. Agora é o seguinte, ó. O Ibovespa está caindo 0,38%, 101.537 pontos. Será que perde os 101.500? A mínima intradiária foi 101.468. Olha aí, ó. Perdeu. Mínima intradiária, 101.433 pontos. Mínima para o Ibov. Moeda americana caindo 0,26%, R$ 5,055. Curva de juros desidratando 7 pontos base em toda a extensão. É assim que estamos. Relação aos blue chips. Ambev, eu quero falar sobre ela com você, Gui, vai correndo por fora, né? A BEV3 subindo 2,24% a R$ 14,58. E aí, Gui? Ambev é compra. Eu não sou consumidor, né, da companhia, mas há muito a gente fala aqui, contra tudo e contra todos, por algumas vezes. Ambev tem relatório colocando ativo lá para R$18. Né? E a Ambev não tem aquelas surpresas desagradáveis de uma queda mais expressiva. Essa queda que obteve aí, que comporta dentro do estudo de fluxo, foi naquele momento de lojas americanas que colocou em xeque o lance da governança, que eu estou gostando de falar aqui, e é uma atenção muito importante para os investidores do nosso país, olhar quem as pessoas que compõem a governança da companhia e ver se vale a pena o risco ou não. E a Ambev, esquecendo esse risco de governança, tudo é redondo. Né? Tudo é redondo, o comportamento dos balanços são redondinhos, é uma crescente, teve lá uma oscilação adicional na pandemia que não pôde ter as distribuições dos restaurantes que estavam fechados e tudo mais, mas mesmo assim conseguiu permanecer na lucratividade. Então a Ambev realmente é sucesso demais, gosto, e eu só vejo que a gente vai parar de falar de compra de Ambev realmente lá na casa dos R$17 e R$18, que é preço-alvo da grande maioria dos relatórios. Antes disso, é só alegria. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.